Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elida. Nesse canal nós falamos de Bíblia, teologia, vida cristã. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos na nossa série Estude Comigo, estudando juntos o livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo 13, esse divisor do livro de Atos que marca muitas coisas. Mas antes, eu quero que você pegue seu caderno, seu papel, sua caneta, lápis para você anotar, seu marca-texto, sua Bíblia. Prepara aí o seu material, a sua sala, o seu lugar que você vai estudar, para que a gente possa passar esses próximos minutos estudando juntos a palavra de Deus. Vamos orar começando? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, quero te exaltar, Senhor, porque só o Senhor é Deus, não existe outro além de ti. Nós queremos realmente, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade, declarar a tua santidade pelas nações, pelo mundo, Senhor. Muito obrigada pelo plano de salvação, muito obrigada pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos livra da ira vindoura. Muito obrigada, Senhor. Deus, nessa hora eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, abre os nossos pensamentos, abre o nosso coração, prepara, Senhor, realmente, para que possamos receber a Tua palavra como uma terra fértil, Deus. Em nome de Jesus, nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento necessário para a Tua palavra. Abre os nossos corações, abre o meu coração, Senhor, abre o coração de quem está assistindo, para que realmente, Senhor, não seja somente mais um vídeo, mas seja o Senhor falando conosco. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos lá. Então agora estamos no capítulo 13. Por que eu falei que esse capítulo 13 ele é um divisor de muitas coisas? Porque do 1 ao 12 nós vemos esse foco petrino. Como assim foco petrino? Temos o foco no apóstolo Pedro. Tanto que você vai ver os discursos dele, a prisão dele, Pedro indo até Cornélio. Você vê muito essa ambientação de Pedro, muito essa geografia petrina, onde está mostrando a igreja de Jerusalém e Pedro, claro, como uma figura de liderança sobre os outros apóstolos. Não é que os outros apóstolos não apareçam, mas a figura de Pedro se sobressai mediante eles. Então, a partir do 13 agora em diante, nós temos esse foco paulino, onde vamos ver, muito nitidamente esse foco sendo dado a Paulo, as terras que Paulo percorre, aos discursos de Paulo e todo o desdobramento da história paulina. Então, nós temos esses dois pontos. Se a gente pudesse falar, é realmente o Atos 1:8, recebereis poder para serem minhas testemunhas. Então, do 1 ao 12 vai falar Jerusalém, Judéia, Samaria, e do 13 em diante vai falar das outras terras, até os confins da terra. Então agora Paulo ele se encarrega, digamos assim, dessa missão de ser um dos primeiros ali, junto com Barnabé, junto com os outros irmãos que se envolveram nas viagens, para carregar o evangelho até os confins da terra. Então nós temos essas duas divisões aí, do 1 ao 12 e do 13 em diante. Sabendo disso, nós agora sabemos que o foco é Paulo. Então nós vemos como é que terminamos o capítulo 12 em relação a Paulo. Nós falamos muito sobre Pedro, mas lembra aí comigo, Paulo ele se converteu no capítulo 9, quando ele se converteu, ele vai passar um tempo em Damasco, ele está a caminho de Damasco, aliás, ele está a caminho de Damasco para prender os cristãos e Jesus aparece a ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai ficar cego durante 3 dias, Ananias vai lá, vai impor as mãos, só que assim que Paulo ele recupera a visão, ele tem esse encontro com Jesus Cristo, ele reconhece Jesus como seu Messias, ele vai passar um tempo nas regiões da Arábia, que em Gálatas 1 vai falar sobre isso pra gente, e depois ele retorna, só que quando ele retorna, ele ainda não é bem visto, ele ainda causa alguns problemas, porque ele quer discutir, talvez ele quer argumentar sobre Jesus Cristo, e quem convence da justiça, do pecado, do juízo é o Espírito Santo. Resultado disso, Atos 9:31, Paulo vai ser convidado a ir para sua terra, ou de volta para sua terra só com a passagem de ida, como eu gosto de brincar. Então Paulo agora ele vai ser retirado por segurança também, porque ele poderia acabar sendo morto ali por conta da raiva dos judeus, da reação dos judeus, e agora ele vai para Tarso. E ele fica ali em Tarso muitos anos, até que nosso queridíssimo Barnabé, o mesmo que apresentou Paulo para os apóstolos, ele vai ser enviado para Antioquia, porque está tendo um grande avivamento em Antioquia, e Barnabé é enviado como esse pastor para pastorear aquele rebanho lá. E Barnabé se lembra de Paulo, porque Antioquia ficava na Síria. Hoje nós vamos ver 2 Antioquias, tá? Antioquia era o nome de uma das cidades, vai ter outra Antioquia em outro lugar, mas essa Antioquia que nós estamos falando, que nós sempre vamos nos referir como a igreja que envia os missionários, é a Antioquia da Síria, ok? E Paulo estava na região da Síria. O que ficava na Síria? Damasco. Então nós temos toda essa região aí. Eu vou tentar deixar o mapa aqui para você ir acompanhando. Não sei se eu vou conseguir deixar
todo o vídeo. Mas se eu não conseguir, você também tem liberdade de procurar o mapa e ir pausando esse vídeo e acompanhando a rota aí, combinado? Então, a partir disso, nós temos que Paulo ele vai ser buscado em Tarso, que é um pouco próximo, assim, se você olhar, de Antioquia. Barnabé vai lá buscar Paulo em Tarso e vai levar ele para Antioquia junto com ele. Os dois também vão fazer missões, porque Ágabo vai predizer uma fome. Então, os dois vão percorrer as regiões ali, arrecadando alimentos, arrecadando recursos para levar para a igreja de Jerusalém, e eles levam, tá? E quando eles voltam ali, vai ter a figura de João Marcos, o parente de Barnabé. Falamos sobre isso nos outros vídeos, estou só recapitulando para a gente poder estar em sintonia. A partir disso, começa o nosso capítulo 13. Eu vou lendo e a gente vai comentando, pode ser? Que eu acho mais interessante, que a gente vai percorrendo algumas porções de versículos, e aí conforme for, a gente vai comentando. Vamos lá comigo. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Você vai perceber que no início desse capítulo ele vai citar alguns profetas e mestres que haviam na igreja de Antioquia. Mas embora tenha essa lista, quando vai ter a separação ali de Barnabé e Paulo para a viagem missionária, dá a entender que foi uma aprovação de toda a igreja, tá? E não somente desses profetas e mestres. Então, primeiro é como se estivesse num cenário que eu estou olhando para essa igreja, imagina como se eu tivesse uma vista panorâmica. Eu estou olhando para essa igreja, estou vendo que ali existem profetas, existem mestres, e eu cito o nome de alguns, mas o fato de eu não citar o nome de todos ou de toda a congregação não significa que toda a congregação não estava ali. Então agora eles param ali, olham ao redor, veem, e agora está falando, olha, após orarem, jejuarem, né, o Espírito Santo fala com eles: separem para mim, Paulo e Barnabé, para a obra ao que tenham chamado. Que obra é essa, Hélida? É as viagens missionárias, é espalhar o evangelho até os confins da terra. Que a igreja ela vai orar, vai impor as mãos. O que significa esse impor as mãos? É uma questão no qual está falando que a igreja apoiou, a igreja deu suporte. Então a igreja suportou, né? Suportou de dar suporte os missionários chamados Paulo e Barnabé. E a partir disso eles vão fazer a viagem missionária deles. Se você olhar no mapa, você vai ver que Paulo e Barnabé eles estão em Antioquia da Síria, que era essa igreja missionária, que alguns chamam de igreja mãe, porque é uma igreja que envia missionários. Embora também a igreja de Jerusalém enviasse alguns, apesar da dispersão, né, muitos deles saíram da igreja de Jerusalém por causa de perseguição. Então teve essa dispersão que nós chamamos. Já a igreja de Antioquia, por livre e espontânea vontade, enviou. Não teve uma dispersão, não teve uma perseguição que motivasse esse envio. Mas pelo contrário, que está falando aqui, o Espírito Santo que deu o direcionamento. Separem esses homens e os enviem para a obra missionária, percebe? Então não existe um motivador de perseguição, mas o próprio Deus os motivou a estarem fazendo a obra. Então, continua lendo comigo aí o versículo 4. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus às sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Aqui tem muita informação pra gente. Vamos lá, então já sabemos que agora Paulo e Barnabé, eles vão sair da igreja de Antioquia da Síria e fazer uma viagem missionária, além dos arredores da igreja, que eram lugares que eles já pregavam. Então agora eles vão para terras mais distantes. Barnabé era natural da ilha de Chipre. Então talvez por isso eles tivessem escolhido essa ilha, porque os versículos não deixam claro pra gente se o Espírito Santo também falou a eles: olha, eu quero que vocês vão nesse lugar. E como eles vão enfrentando algumas dificuldades, vão mudando a rota, dá-se a entender, ok? Dá-se a entender, porque nós não temos isso por escrito, então é somente uma conjectura aqui, que eles não tinham muito bem essa rota definida de todos os lugares que percorreriam. Então eles estavam ali, claro que havia um plano, tá, gente? Não era uma coisa desordenada, vamos a Deus dará. Não é nada disso não. Eles tinham um planejamento claro, mas não foi algo que eles, né, Deus deu sabedoria a eles para planejarem essa rota. E como Barnabé era natural da ilha de Chipre, qual o terreno melhor para Barnabé ter do que a própria casa, né? As pessoas que ele conhece, o lugar que ele foi criado, ele conhece a cultura, ele conhece o local, conhece a cidade, conhece a ilha. Então eles foram para lá. Então, como a igreja de Antioquia da Síria não ficava no lugar de porto, eles tiveram que ir até o beira-mar, pegar o navio e ir para a ilha de Chipre.
Então, quando eles chegam na ilha de Chipre, vai citar duas cidades aí. Vai citar primeiro Seleucia, que é essa região portuária que eles pegam o navio até a ilha de Chipre. E quando eles chegam na ilha de Chipre, vai citar duas cidades, Salamina e Pafos. E aí vai terminar esse versículo falando: tinha um João como auxiliar. Que João é esse que aparece aqui do nada? Calma. Esse João é o tal do João Marcos, o mesmo João Marcos que é o parente de Barnabé, que Barnabé levou ele na viagem. E vai haver muitos desdobramentos dessa história de João Marcos aí, que já já a gente vê. Calma o seu coração. E a partir disso, o João Marcos ele vai estar ajudando ali tanto Paulo quanto Barnabé na viagem. Esse João Marcos, só para você saber, caso você não esteja lembrando, é o mesmo João Marcos que escreve o Evangelho segundo Marcos. E ele também, a mãe dele chamada Maria, provavelmente foi na casa dela que houve o Pentecoste, foi na casa dela que a igreja se reunia no cenáculo, que era talvez um lugar de alimentação, que era um lugar de preparar talvez a última Santa Ceia que nós ouvimos. São conjecturas, tá? Mas nós não temos comprovação. Mas era um lugar que era muito provável, porque eles se reuniam muito na casa dela. Tanto que o episódio de Pedro sendo preso, e ele vai ser solto, ele vai até a casa onde os irmãos estavam orando, é a casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, se ambientou aí? Então esse mesmo João Marcos, que também é parente, talvez primo, talvez, não sei, talvez Barnabé fosse tio dele, fala só que é parente. Eles atravessam a ilha ali, pregando nas sinagogas. Você vê então que Paulo ele vai se converter, e é interessante porque se você analisar comigo, quando ele se converte, Jesus aparece para ele, né, a caminho de Damasco, ele entra para Damasco cego, e você vê que Deus fala com Ananias. Ananias, vá até ele e põe as mãos sobre ele. E Ananias tenta informar Deus o que está acontecendo assim, eu acho que o senhor não sabe. Esse homem aí, ele prende pessoas como eu, ele castiga, ele maltrata pessoas como eu, que são cristãos, que acreditam no Senhor. Então, eu geralmente fujo dele, não vou até ele, né? Eu vou na direção oposta. E aí Deus fala com ele uma coisa muito interessante, Deus fala, vá, porque eu vou mostrar para esse homem quanto importa sofrer pelo Evangelho. Então, Deus já estava anunciando ali esse sofrimento de Paulo pelo Evangelho, todas as dores que ele teria ao proclamar as verdades do reino. Então, fica até uma coisa muito interessante para nós, porque mesmo às vezes nós trabalhando com a verdade, vai haver dor, vai haver sofrimento. Eu vou até anotar isso aqui, muito forte, né? Porque a gente enfeita muito o caminho, né? A gente acha que não, se eu falar a verdade, se der tudo certo, se eu proclamar as verdades do reino, as verdades do evangelho, vai ser sempre bem aceito. Eu conto, vocês contam, né, que o nosso próprio Cristo foi crucificado, nosso próprio Cristo foi rejeitado. E como é importante a gente entender isso, a gente entender a importância da dor no nosso processo de crescimento. Mas fica para outro vídeo aí que eu gravo alguma coisa do tipo pra gente poder conversar mais. Então agora esse Paulo, você vai ver que ele tá pregando nas sinagogas. Quem frequenta sinagogas? Judeus. Sinagogas, vamos colocar assim uma comparação bem básica, é como se fosse o templo dos judeus, tá? Um lugar onde os judeus se reuniam para ler a lei, para ler os profetas, para poder falar. Então era um lugar que eles frequentavam, como se fosse a igreja dos judeus, por assim dizer. Mas é novamente uma comparação bem ruim, tá? Estou deixando de lado muitos e muitos aspectos para poder fazer essa comparação. É só para você entender. O lugar onde os judeus se reuniam se chamava sinagoga, ok? Então Paulo e Barnabé eles vão em direção a esses lugares. Eles vão em direção às sinagogas pregando. Por que eles vão em direção às sinagogas pregando se o ministério deles vai ser orientado por gentios? Ainda não houve essa transição. Você vai ver que Paulo e Barnabé estão focados nas sinagogas primeiramente, mas eles não deixam de pregar por gentios. Alguns gentios frequentavam as sinagogas. Os judeus conheciam o Antigo Testamento. Os judeus sabiam da promessa de um Messias que redimiria Israel, da linhagem de Davi, que ocuparia o trono, que jamais sairia dele. Então, qual é o público mais fácil de pregar o evangelho? Aquele que não conhece, aquele que já sabe que vai vir alguém. Aquele que sabe que vai vir alguém. Então, por isso talvez que eles frequentavam e eles procuravam primeiro as sinagogas, porque já tinha um povo ali que conhecia, tinha um domínio da palavra. Então, para pregar para eles seria muito mais fácil de explicar Jesus. Só que a recepção deles em relação à figura, a pessoa bendita de Jesus Cristo não é bem vista. Continua lendo comigo aí. 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus.
Porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos entender essa história do mago Elimas aí. Paulo e Barnabé estão na ilha de Chipre pregando, e ali tinha um procônsul. Quando eles atravessam até Pafos, eles chegam na sede do governo da ilha, tá? Então essa ilha tinha um lugar que era a prefeitura, por assim dizer, da ilha, e ali ficava em Pafos. E quando ele chega em Pafos, encontra o procônsul Sérgio Paulo. Sérgio Paulo era como se fosse o prefeito da ilha, tá? O responsável por toda a ilha. E perto dele tinha quem? Esse mágico, que era um falso profeta, e ele era um judeu, e o nome dele era Bar Jesus ou Elimas, que era assim que se traduzia o nome dele. E ele ficava atrapalhando o Sérgio Paulo, esse procônsul, a ouvir a palavra de Deus. Como assim ele atrapalhava? Porque ele ganhava, provavelmente, como esse Sérgio Paulo, ele era muito bem financeiramente, ele era uma pessoa que ganhava muito dinheiro. Esse Sérgio Paulo, ele patrocinava esse Elimas, patrocinava esse mágico, com as suas magias, com as suas falsas predições do futuro. Então, a partir disso, o cara lucrava muito em cima do Sérgio Paulo. Então, se chega alguém ali com a verdade, ia desmascarar esse cara, ia desmascarar esse falso profeta. Então, ele tentava de todas as formas possíveis impedir Sérgio Paulo de escutar a palavra de Deus. Até que Paulo se levanta com muita ousadia, você percebe, né? Que ele vira e fala: ó filho do diabo. Então, por que filho do diabo? Porque ele estava atrapalhando o homem de ouvir a palavra de Deus. Então, ele estava, não era eu tô atrapalhando sem querer. Não, ele estava, por querer, de propósito, atrapalhando o Sérgio Paulo. Então, Paulo ali, ele se posiciona. Que importância tem o nosso posicionamento? Você não tem dimensão da importância do meu e do seu posicionamento. Como é importante, meu querido e minha querida, que você nunca deixe de se posicionar na palavra, em nome de Jesus, amém? Temos que então ali, a partir disso, você vai ver que esse Elimas, o mágico, ele vai ficar cego, assim que Paulo, ele fala, acabamos de ler, ele vai ficar cego. E a partir desse milagre, né, Paulo ali vai fazer esse milagre, né, falando, repreendendo esse homem em nome de Jesus. E quando o Sérgio Paulo vê isso, ele fica maravilhado. E o fato de acontecer o milagre, ele levou ele a crer. Então, olha que importância dos milagres, né? A Bíblia fala, Marcos 16, que sinais e maravilhas acompanhariam aqueles que crescem. Por quê? O milagre é para mim, para eu desfrutar maravilhosamente. É muito mais que isso, querido. Tudo que Deus faz em nós, todo milagre que Ele opera, primeiro é em nós, para depois através de nós. Para que testemunho seja gerado, para que a igreja cresça, para que a igreja fortaleça. Como é bom ouvirmos testemunhos, como é bom ouvirmos a restauração que Deus faz, os milagres que Deus opera, porque isso ativa a nossa fé. E isso também leva os descrentes a crerem. Se leva nós, que já somos crentes, a fortalecermos na fé, muito mais os descrentes a crerem. Então, nunca deixe de compartilhar o seu testemunho. Nunca deixe de falar aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, porque você é um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Então, não se esqueça disso, tá? Compartilhe seu testemunho. O mundo aguarda com expectativa você compartilhar. Passando por isso, então, eles têm esse episódio ali com esse mago Elimas, com esse falso mago que ainda era judeu e é repreendido. E ali o Sérgio Paulo vai se converter ao evangelho, que coisa importante, né? Como se fosse o prefeito de uma cidade, o prefeito de uma ilha aceitar Jesus. Isso é uma coisa muito incrível. Como que deve ter sido as mudanças, né, ocorridas na ilha a partir da conversão desse homem. Então a gente nunca tem dimensão, né, dos efeitos que Deus pode fazer através de nós, quando Deus opera as maravilhas e os sinais dele. Isso é muito bom, né? Muito maravilhoso. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a perto da Panfilha. Então agora você vai ver que ele sai da ilha de Chipre, ou seja, ele começa em Salaminas, atravessa até Pafos, onde é a sede da ilha, e dali ele vai para a região de cima. Se você olhar o mapa, se conseguir deixar o mapa, você vai ver que ele vai para a região de cima. Essa região de cima ali é a região que pega a Ásia, pega a Galácia, tá? Vai pegar ali um pouco da questão da Cilícia. Então você vai ver que ele chega perto da Panfilha. E aí tem um importante detalhe aqui, ó.
João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Então, quem que volta atrás, quem que abandona, quem que desiste da viagem no meio do caminho? Sim, João. João que Barnabé quis tanto levar, ele agora desiste da viagem. E é interessante porque você percebe que quando Barnabé e Paulo eles voltam de Jerusalém após fazer aquela viagem que eles levavam o mantimento, eles voltam com João Marcos. Então agora João Marcos está na igreja de Antioquia, pelo menos é o que relata para nós. Então quem está na igreja de Antioquia? Vários membros, mais Paulo, Barnabé e João Marcos. Só que quando fala aqui que João Marcos, ele tendo desistido da viagem, ele volta, percebe que ele não volta para a igreja de Antioquia, porque foi a igreja de Antioquia que enviou ele não volta para a igreja de Antioquia, ele volta para Jerusalém. Então, talvez uma desistência radical por parte dele. E aí você pode perguntar, por que João Marcos desiste assim da viagem? Existem algumas, não, a Bíblia não fala, tá? Então, nós não podemos afirmar com certeza, mas avaliando o conteúdo histórico, geográfico e historiadores da época, nós podemos chegar a algumas conclusões e eu quero trazê-las para vocês. A posição tradicional fala que João Marcos ele desistiu quando ele viu um cenário mais difícil de missões. Talvez João Marcos fosse um pouco imaturo, talvez João Marcos fosse um pouco novo, e quando ele se depara com as dificuldades do campo missionário, não somente de pregar para gentios, porque ele vem lá de Jerusalém, onde as pessoas estão pregando somente para os judeus, e agora ele se depara com esse evangelho onde Paulo prega para os gentios. João Marcos era jovem e imaturo. Quem defende essa posição? Nós temos aí alguns teólogos que eu vou citar para você ter uma dimensão. Nós temos F.F. Bruce e o Barclay. Tá, o F.F. Bruce e o Barclay vão defender essa questão de João Marcos ser imaturo, não estar preparado para lidar com as dores e com as dificuldades do campo missionário. Temos também aí a segunda posição, que quem vai falar sobre isso é John Stott. Ele vai falar que meio que João Marcos não concordou muito com essa questão de pregar entre judeus e gentios, porque ele justamente veio de um lugar onde estão pregando para judeus, e agora se depara com gentios. Temos ainda uma terceira visão, sobre os fatores práticos e pessoais, que é quando se leva a questão a questão de saúde. Por que é levantada essa questão de saúde? Porque quando você vai olhar, Paulo, quando ele sai dali, ele vai pregar para a Galácia. E nós temos a carta de Paulo aos Gálatas. E em Gálatas 4:13, Paulo fala, eu fui até vocês por causa de uma doença física, por causa de uma enfermidade. Então Paulo chegou até a Galácia doente. Só que nós não temos registro de que ele saiu da Antioquia doente. Então dá-se a entender que no meio desse caminho da viagem missionária ele ficou doente. Aliado a isso, alguns teólogos tradicionais, e nisso o Barclay e o F.F. Bruce concordam com eles que essa teoria é possível de ter acontecido, e alguns pastores renomados, como Hernandes Dias Lopes, já vi também falando sobre essa questão, que a região de Perge da Panfilha era uma região pantanosa, era uma região alagadiça, propensa a doenças. Então, quando Paulo e Barnabé chegam ali perto da Panfilha, estava tendo, segundo os historiadores, segundo esses teólogos, estava tendo um surto, né, uma epidemia de malária. Provavelmente Paulo contraiu malária. E essa malária, ela causa dor de cabeça intensa, que leva até a ter dor nos olhos. Então, por isso que Paulo fala sobre a questão dos olhos em Gálatas. A gente vai ver bem mais pra frente, mas só para poder te dar esse panorama. Por isso que as pessoas falam sobre isso, ok? Nós temos essas três posições aí. Uns falam de fatores práticos, como doenças, dificuldades mesmo da missão, que fizeram João Marcos abrir mão. Talvez ele achou que fosse ser tudo maravilhoso e quando viu a dificuldade ele se assustou e voltou, retrocedeu. Ou talvez ele fosse imaturo e não tivesse preparado para isso. Ou talvez ele estava divergindo na questão de ser judeus e gentios. Mas o que eu quero te falar aqui, quem está certo e quem está errado, as três, na minha opinião, são muito plausíveis. E eu penso que quando a gente está falando de uma visão teológica, né, aquilo que um teólogo defende, eu penso que nesse caso em especial, em muitos outros, uma visão não exclui a outra. João Marcos poderia ser imaturo e jovem, por ele não ter aceitado ficar mesmo em meio à doença. Isso revela uma imaturidade dele. E também ele poderia, o fato de ele estar discordando de judeus e gentios, podia ser mais uma gota d'água nesse copo de indignação que ele estava momentaneamente por imaturidade em relação à obra missionária. Então, eu não excluo as três possibilidades. Na minha opinião, podem até ser as três juntas. Por que não? 14. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Viu agora outra Antioquia? Nós temos a Antioquia da Síria, que é onde envia os missionários, e agora eles chegam em outra Antioquia. Antioquia vem de Antíoco. Antíoco deu esse nome a algumas cidades. A Antioquia da Psídia, que ficava ali perto de Perge da Panfilha, uma região da Galácia. Tá? Nós temos 4 regiões da Galácia que são citadas na Bíblia.
Embora a Galácia temos Galácia do Norte e do Sul, essas regiões citadas aqui são Galácia do Sul, que é Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Nós vamos falar delas já aqui. Então, Antioquia da Psídia já era território da Galácia. Continua lendo comigo. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, ou seja, o presidente da sinagoga, mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm uma palavra de consolo para o povo, falem. E aí quem que se levanta? 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse... E isso é todo o discurso de Paulo, extremamente bem embasado no Antigo Testamento. Eu não vou ler porque é muito grande, mas fica 3 aspectos aqui. Primeiro, o sermão de Paulo se parece bastante com o de Estevão, porque Estevão vai apontando os líderes, assim como Paulo também se vai levantando os líderes. Então, só que você vê algumas diferenças na questão de levantar líderes. Um fala sobre a falibilidade dos líderes e outro fala sobre a misericórdia de Deus. Mas enfim, ambos falam de Deus levantando líderes, tá? Então, a primeira coisa que você observa, 3 pontos no sermão de Paulo. Primeiro, ele vai falar um pouco sobre o Antigo Testamento. Ele vai falar sobre a história de Deus em relação ao mundo, a história de Deus em relação ao seu povo e como deu esse desdobramento. Então, primeiro ele fornece o plano de fundo, ele fornece o contexto para o povo ali. O povo ali é judeu, o povo ali sabe o que está acontecendo. Então, Paulo também precisava mostrar para eles que ele era um deles e que ele também conhecia a palavra. E ele precisava lembrar o povo a história deles para continuar depois a história em Cristo. Porque se ele só chega e apresenta Cristo, ele apresenta sem contexto. Por mais que Cristo é maravilhoso, perfeito, nós precisamos ser inteligentes, nós precisamos ter estratégias para poder fazer a nossa melhor pregação, a nossa melhor palavra. Não é a nossa pregação que convence, quem convence é o Senhor novamente. Mas isso não é desculpa para que a gente faça de qualquer jeito. Então Paulo não fez de qualquer jeito, ele fez um discurso com excelência. Nós precisamos ser excelentes no Senhor, percebe? Pega essa chave aí, quem pegou, quem não pegou, continua comigo aqui. Mas você que pegou também continua. E agora Paulo ele vai fazer esse discurso, ele vai ambientar todo o povo judeu no Antigo Testamento e ele mostra que o povo carecia de um Salvador. E quem é esse Salvador? Agora é o segundo ponto da pregação dele, ele apresenta Cristo. Então primeiro ele fornece todo o background, todo o contexto. Segundo, ele apresenta Cristo como o cumpridor de todas as profecias citadas no Antigo Testamento. E terceiro, ele faz um apelo, que a gente vai ver isso no versículo 41 e 42. Olha comigo aí. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. 41. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Então percebe aqui que Paulo fez esse apelo e as pessoas não aceitaram Jesus também de cara, mas falaram, volta mais, fala mais um pouco pra gente sobre essas histórias, sobre essa questão que você está apresentando pra gente. A gente quer te ouvir mais, Paulo. 43. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E esse, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. Quem é esse tal de prosélitos, Hélida? Prosélitos são gentios. Quem são gentios? Todo aquele que não é judeu. Então haviam ali judeus e prosélitos. Mas, beleza, prosélito e gentio é igual? Não. Prosélito é um gentio que aderiu ao judaísmo. Ele fez a circuncisão, ele seguiu todo o ritual, ele segue o judaísmo. 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então percebe que agora já começa a levantar essa rivalidade dos judeus ali em direção à viagem missionária, em direção ao que Paulo estava fazendo. E Paulo está onde aqui? Está em Antioquia da Psídia. Ele pregou uma vez na sinagoga, as pessoas gostaram, pediram para ele voltar. Quando eles estão saindo ali do lugar, Paulo continuou falando, exortando que os judeus e os prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo, continuassem firmes na graça de Deus. E quando ele vai ter isso de novo, as pessoas começam a ter aquele burburinho, aquela falação, e agora se levantam os judeus invejosos, querendo impedir o avanço da obra de Deus. 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, mas como vocês a rejeitaram, olha que forte isso, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação, até os confins da terra. Vamos parar aqui um pouquinho. Então você vê que agora essa questão que eu te falei lá atrás, lembra que eu te falei sobre Ananias, eu mostrar para Ananias que Paulo sofreria pelo evangelho e que Paulo focaria nos gentios. Você vê essa questão, essa transição acontecendo aqui. Paulo todo tempo ele tenta ir para os judeus, tenta pregar para os judeus, tenta convencer os judeus.
Só que agora, após essa inveja se levantando, essa oposição grande se levantando de quem não deveria vir, porque o Paulo também é judeu, então, ou seja, dos próprios conterrâneos dele estão se levantando contra ele, Paulo meio que sacode a poeira dos pés e fala, basta, agora eu vou pregar para os gentios, porque o Senhor já me comissionou a isso. E aí eles fazem uma referência ao Antigo Testamento. Esse texto aqui, ó, eu coloquei você como luz dos gentios, é Isaías 49, versículo 6. E aí Paulo vai citar isso aqui, Isaías 46, falando, Deus me guiou para pregar para os gentios até os confins da terra, que faz um eco aonde que a gente leu, Atos 1:8. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então Paulo, ele capta isso, beleza, tá comigo, né, tá comigo essa missão, eu também sou responsável por isso. Então eu vou pregar Jesus até os confins da terra, até onde Deus me permitir pregar. E agora ele faz isso. E qual que é o resultado? 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então olha que forte, né? Agora Paulo fala isso, e para os judeus que já estavam com inveja ficaram ainda mais irados, mas e os gentios? Os gentios louvaram, se alegraram, acreditaram e creram no Senhor, se converteram ao Senhor, todos aqueles que o Senhor já tinha separado. Esse versículo aqui mostra muito claramente, independente de visão que você tenha, se você é arminiano, se você é calvinista, não tem problema. Mas esse texto aqui é muito claro sobre a soberania de Deus. Deus, ele tem o seu plano, ele tá agindo no mundo. E aqui mostra que os gentios, né, a salvação dos gentios nunca foi um plano B de Deus. Então, todos aqueles que Deus já tinha destinado a crer, ou seja, Deus já tinha feito isso há muito tempo. Deus não decidiu do nada, agora, poxa, o pessoal fala, agora eu vou ter que escolher outro povo. Não, sempre foi o plano de Deus. Nós nunca fomos o plano B, mas Deus sempre teve o plano A, e o plano A dele continua correndo com muito sucesso. 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição, porque os judeus por si só não eram capazes de deter Paulo e Barnabé. Então eles foram atrás das pessoas que podiam deter Paulo e Barnabé e ficaram no ouvido delas, enchendo o saco delas até que elas se levantassem e fizessem alguma coisa, expulsando-os do seu território. 51. E esse, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio, que é uma outra cidade da Galácia. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, olha que forte, esse aqui é o capítulo 14, comecinho da nossa primeira viagem missionária, linda demais. Paulo chegando ali na segunda cidade, que é a cidade de Icônio. No próximo vídeo vamos ver mais um pouquinho sobre isso. E eu quero encerrar com esse versículo que fala, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria do Espírito Santo. E você vê que não era um cenário favorável, era um cenário onde Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade, movidos de inveja dos seus próprios compatriotas. E ali mesmo, mediante a esse cenário talvez caótico, segundo alguns, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então que eu e você, meu irmão, mesmo em meio às dificuldades que a gente vive na nossa vida, que a gente passa na nossa vida, que a gente possa saber que existe uma dor que envolve o processo de maturidade na fé, um processo de Deus nos levarmos a essa medida de varão perfeito. E também existe uma coisa chamada alegria, Deus nos dá alegria. Neemias fala isso, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Paulo vai falar isso em Filipenses, alegrai-vos no Senhor. Então que eu e você possamos nos alegrar no Senhor em meio à tribulação, em meio às dificuldades. Não somente em meio a momentos difíceis, momentos fáceis. É muito fácil se alegrar no Senhor em momentos fáceis, quando Deus faz aquilo que nós tanto pedimos. Mas e quando não, tudo que ouvimos é um não. Ou tudo que ouvimos é um silêncio. Então que você possa aprender a desenvolver isso, essa capacidade de continuar se alegrando no Senhor e se enchendo do Espírito Santo de Deus, para que você tenha um caráter aprovado por Deus em toda e qualquer situação. É isso, fique com Deus, que vídeo maravilhoso, que aula maravilhosa, eu estou radiante em Deus, glória a Deus. Não sei se você também está sentindo isso aí, que Deus possa estar falando com você grandemente, como Deus tem ministrado meu coração durante essas gravações, durante essas aulas. Não são só vocês, eu tenho certeza que Deus também está fazendo através de mim, então que você seja muito abençoado, que o Senhor abra realmente o seu coração para a palavra dele, que ele abra os seus olhos, que ele te dê amor pela palavra dele, para que você estude, para que você guarde, para que você ame a palavra dele e você permaneça firme no autor e consumador da nossa fé, nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É isso, fica com Deus, deixa um comentário, curte esse vídeo, salva, compartilha com alguém que precisa saber dessas verdades do reino de Deus. E é isso, te espero até o próximo vídeo. Tchau, tchau!